Olá, cabinudos e cabinudas! Eu sou Jana Montenegro e essa é a cabine especial de Frozen 2. Se tem alguém que pode salvar a Arendelle, é você! E esse vídeo é especial para você que pediu que a gente fizesse um vídeo sobre Frozen 2. Então por isso a gente criou aqui um roteirinho para contar para vocês por que a história de Frozen, né, tanto o filme 1 quanto o filme 2, é uma história de origem matriarcal, ou seja, é uma história voltada para o universo feminino. Bom, primeiramente a gente precisa falar que o Frozen, né, a história de Frozen, na verdade, ela é inspirada num conto do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que lá no século XIX escreveu, entre outros contos de fada, a história chamada A Rainha da Neve. E essa história conta as aventuras de duas irmãs, uma que tinha poderes e a outra não, lá nas áreas geladas lá do norte da Europa, né? Então a Disney, ela se inspirou nessa história do Hans Christian Andersen, que aliás é um nome muito conhecido no universo das histórias e dos filmes infantis. Inclusive ele dá nome a um prêmio, um importante prêmio de literatura infantil mundial. Então o Walt Disney, né, a companhia Disney, se inspirou nessa história, até porque os direitos autorais dela já tinham caído, e criou o seu Frozen, que nada mais conta do que a aventura de Elsa e Anna, né, duas irmãs que esteticamente são muito diferentes, né? Uma é ruiva, a outra é loura, uma tem poderes, a outra não, e acima de tudo a história é centrada nessas duas personagens. Então, a partir de agora, a gente vai começar a contar alguns spoilers do filme 2. Se você não viu ainda o filme, fica aqui o alerta. Se você já viu, então comenta aqui o que você acha do que a gente está conversando, beleza? Aliás, ainda falando do Andersen, né? Tem até uma cena do filme 2 em que o Olaf, ele tá lendo um livro e a Anna chega perto e fala: ué, mas o que você tá lendo aí? E aí o Olaf casualmente fala assim: um novo escritor dinamarquês. Ou seja, a própria Disney faz brincadeira, faz piada disso, né? Da sua inspiração, deixando bem evidente da onde que tá vindo as histórias que ela tá contando. Bom, mas vamos voltar a falar de por que Frozen é uma franquia voltada para o universo feminino, né? Pra quem não lembra, lá no filme 1, apesar da Anna, né, a irmã ruivinha, se apaixonar pelo Hans e aceitar se casar com ele, tipo, de cara, né, assim, bem loucamente, né, o foco do filme não é esse. Tanto que no final, a gente tem, tipo, a moral da história, né, que é a história do só o verdadeiro amor salva, e o filme todo conduz a isso, né. Na verdade, não é o verdadeiro amor entre homem e mulher, não era a história do amor do Hans e tampouco do Christopher pela Anna, mas sim o verdadeiro amor entre irmãs, da Anna com a Elsa. E isso foi uma coisa super bacana que a Disney trouxe e que tá muito evidente no filme 1. Bom, no filme 2, esse mesmo olhar feminino recai sobre a história, obviamente centrada no par de irmãs Elsa e Anna, só que dessa vez é a Elsa que ouve um chamado misterioso da floresta, né? E esse chamado misterioso, a gente pode entender como a Disney pegando novamente a jornada do herói para contar as suas histórias, né? Na jornada do herói, um dos passos que o herói tem que atravessar no seu ciclo da aventura, né, é esse chamado da aventura, atender o chamado da aventura, que no caso do filme ele é literalmente um chamado, um canto que vem da floresta e que induz a personagem a ir. Ou seja, esse chamado que a gente costuma ver muito em filmes protagonizados por homens, por exemplo, O Senhor dos Anéis. O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Ou o próprio Harry Potter. Em Frozen, ele é centrado na mulher. Então a gente já tem, primeiramente, uma personagem feminina atendendo esse chamado da aventura da jornada do herói. O filme 2 também mostra como a Anna e a Elsa são duas partes que só funcionam juntas, como yin e yang, né? E que a harmonia entre Arendelle e o povo da floresta também só pode ser alcançada se houver essa harmonia entre as duas. Isso a gente pode analisar ao longo do filme, as inúmeras vezes que a Elsa tenta andar sozinha em direção à sua aventura, tenta resolver as coisas sozinha, mas no final das contas ela
tem que recorrer à Anna, pedir ajuda da Anna ou dividir a tarefa com a Anna porque sozinha ela não consegue. Isso tem muito a ver não só com a sororidade feminina, mas também tem a ver com a forma do matriarcado, que é você sempre estar contando com as outras mulheres, você ter o apoio das outras mulheres e você ter a história centrada através do viés da mulher. Ela tende a ser contada de forma de ajuda, né? De forma de comunhão e não forma de eu sozinho e eu consigo enfim, que é a forma como é contada através do patriarcado. E é legal ressaltar uma vez mais que essa harmonia entre o povo da floresta e o povo de Arendelle tem a ver exatamente com o amor fraterno, o amor entre as irmãs. E não tem a ver, ao contrário das outras histórias da Disney, não tem a ver nem com um casamento, nem com um príncipe que vem salvar ou que vem resolver a situação. Tem a ver única e exclusivamente com o relacionamento de duas irmãs. Também nesse filme 2 ficamos sabendo das origens dos pais das meninas, né, da Elsa e da Anna. Não só das origens, mas o que aconteceu com eles nessa história, né? E a gente descobre, aí vem mais um spoiler, de que a mãe das meninas deu a vida delas para salvar a vida do pai delas, para proteger, na verdade, né? Para proteger naquela situação lá que aparece no filme, para proteger a vida do pai delas. Então, mais uma vez, esse ponto também reforça essa ideia de que o filme está passando, de que a história é contada através da linhagem matriarcal, ou seja, através das mulheres dessa família. Através das mulheres, porque a mãe da Elsa e da Anna, ela é uma Nortralda, né? Ela é do povo da floresta, e o pai delas é de Arendelle. E a junção desses dois povos fez nascer a Elsa e a Anna. E é justamente por isso que elas representam esses dois povos e que elas precisam estar em comunhão sempre para que os dois povos consigam viver em harmonia, consigam progredir. Então, a história ser contada e jogar luz também sobre a importância da mãe das meninas, né? Reforça também a ideia, né, de que, como diria o livro lá da Slavtana, a guerra não tem cara de mulher. No Frozen 2 a gente fica sabendo que foi, na verdade, o avô das meninas que iniciou uma guerra totalmente por ambição e por egoísmo, iniciou uma guerra com o povo da floresta. E isso causou aquela maldição, aquela neblina que isolou o povo da floresta e também, consequentemente, isolou Arendelle, embora eles não soubessem que estavam isolados, né? E foi através dessa ambição do avô delas que iniciou essa guerra. Mostra também o quanto que os homens são muito bélicos, ao contrário das mulheres. E aí está o contraste na história, né? Você tem o avô super bélico, você tem os guardas de Arendelle também extremamente violentos, né? Querendo combater o tempo todo, mesmo sabendo que já se passaram anos e eles estão presos lá dentro daquela cúpula de neblina, né? E em contrapartida, em contraponto, você tem a Elsa e a Anna tentando resolver essa questão. Você tem a mãe das meninas tentando proteger o marido para que ele para que ele, enfim, fosse protegido pelo amor dela. Então você mostra o oposto entre os dois pontos, que é, por um lado, você tem os homens, mais uma vez, começando guerra, buscando a guerra, tentando aumentar os seus territórios, porque eles são extremamente bélicos, extremamente gananciosos e egoístas. E no outro você tem as mulheres que não têm cara de guerra, que elas estão lá puramente procurando a harmonia dos povos e tentando conviver em paz. Ainda assim, mesmo colocando a Elsa e a Anna como protagonistas para acabar com essa maldição infinita da neblina da floresta, né? Ainda assim, o Frozen 2 encontra um espaço para o relacionamento amoroso entre a Anna e o Christopher, que aliás é um casal muito querido pelo público, né? Até porque o Christopher, ele é um rapaz muito gentil, muito fofo, né? E ele não tem tanto esse estereótipo do homem herói, do homem que tá aqui para salvar ou para ser herói, para ser o protagonista, né? O Christopher, na história de Frozen, ele não está aí para ser protagonista da história da Anna. Ele está ali para ajudá-la. Tanto que nesse filme 2, né? E aí vai mais um spoiler. Quando a Anna tá correndo, tá quase sendo atingida pelos gigantes, o Christopher aparece de repente e a resgata, né?
Mas ele não faz isso pensando no próprio heroísmo e, nossa, eu te salvei. Porque se fosse qualquer outro filme da Disney, talvez eles colocassem isso, especialmente se ele fosse feito dos anos 80 para lá. Mas nesse momento que o Christopher resgata a Anna, ele fala: do que você precisa? Essa frase faz toda a diferença, porque é uma postura de quem está ali para ajudar. Aquela missão não é dele, a aventura não é dele, a jornada não é dele. Ele está ali auxiliando a Anna e, consequentemente, a Elsa, mas essa história não é dele, ele está ali para ajudar. E nesse momento a Anna vira e fala: eu preciso chegar até a represa. E ele a leva até lá e a deixa lá para ela fazer o que ela tem que fazer, porque essa história não é dele. Então isso, essa mudança no jogo do protagonismo das histórias da Disney é muito fundamental. Até em determinado momento tem aquela brincadeira da música do Christopher, né, fazendo um lance, assim, uma paródia com os velhos clipes dos anos 80 e 70, que aliás é muito bacana, né? Mas mostra também esse lado de que, tipo, bom, agora o protagonismo é das mulheres, né? Isso vem sendo conversado pela Disney ao longo de 2019. Você tem aí a Jasmine ganhando protagonismo do filme Aladdin, que o filme é sobre ela, na verdade, né? Você tem também protagonismo em Toy Story, você tem, enfim, inúmeros exemplos dos últimos filmes da Disney sendo voltado para um protagonismo feminino. E o Frozen 2 está aí para mostrar que toda a sua proposta vem por essa linhagem matriarcal, vem por essa linhagem do protagonismo feminino, que é um viés de se contar a história menos bélico, menos violento, mais harmônico, mais harmonioso, mais amoroso. Enfim, esses são alguns dos pontos que eu levantei para a gente poder conversar sobre Frozen e entender como que a franquia tem essa raiz matriarcal e como que ela joga a luz ao protagonismo feminino, porque ele é estrelada por duas mulheres, grandes mulheres, e conta a aventura através delas. Apesar da gente ter o Christopher e o Olaf, né, auxiliando essas personagens, no final das contas, quem conta a história, quem vive a história, são as duas irmãs. Isso é muito fofo, isso é muito lindo. A forma como a Disney está repensando a forma de contar suas próprias histórias é uma coisa muito linda de se ver. E a gente está acompanhando muito essa mudança da Disney no último ano. Isso é muito legal. E falando em Olaf, você já viu o nosso vídeo do Olaf? Pois é, a gente entrevistou o Fábio Porchat, o dublador do Olaf aqui no Brasil, e você pode acessar o link do vídeo aqui embaixo para contar pra gente, afinal, quem é a Samantha. Então corre lá no nosso vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, até pra gente poder fazer mais vídeos pra você e poder conversar com todo mundo sobre todos os temas que vocês quiserem aqui do universo pop, cinema, literatura, série, enfim. Estamos aqui, o Cabine Secreta é meu, é seu, é do Rafa, é de todo mundo. É uma grande família para a gente poder conversar sobre aquilo que a gente mais gosta, que é o mundo pop. Um beijo!